aí galera, sejam bem-vindos aí a bordo do Peugeot 207 Passion 1.4 XR, câmbio manual. Eu tô gravando esse vídeo só pra falar a respeito do carro, porque quando eu quis comprar ele, não tinha nenhuma informação disponível na internet, então comprei meio que às cegas e tô gravando esse vídeo só pra falar um pouco sobre o carro aí. Se você tá com dúvida, tá querendo comprar então acho que vai ser um vídeo esclarecedor aí sobre os cuidados que você deve ter ao adquirir. Bom, eu estou com esse carro há um ano, andei com ele pouco menos de 10 mil quilômetros. Tô gostando do carro, comprei ele, tive alguns problemas com ele logo no início, demorou um pouquinho para mim conseguir sanar. Mas porque a dona anterior não cuidava do carro, então isso daí prejudicou bastante, muito desgaste excessivo de peças. Logo que eu peguei ele tinha um problema na direção hidráulica. Não me atentei, realmente eu nem fiz um test drive nele antes de pegar, então assumi o risco mesmo. Corrigi o problema e ficou tudo 100%. Não tinha certeza se a concessionária onde eu adquiri tinha feito a troca de correia, de acessórios, correia dentada, então aproveitei e já fiz também essa troca de correias, mas por prevenção mesmo. Não parecia estar desgastado, mas como eu não tenho certeza, fui lá e troquei de cara. Mas assim, o carro é muito bom, ele é bem estável, apesar de ser um carro grande, e usar praticamente a mesma plataforma 206, ele é muito bacana, é estável em curvas, você consegue andar muito bem nele a 100, 120 km por hora, sem qualquer dificuldade. A única coisa ruim é que a partir de 100 km por hora, na estrada você ouve muito ruído do motor aqui dentro do habitáculo. Então isso incomoda um pouco. Para uma viagem curta não tem problema. Agora se fosse uma viagem longa, que você ia levar umas 10 horas, acho que isso ia incomodar muito. Seria legal se tivesse bem menos ruído aqui dentro. Em relação a consumo de combustível, eu considero um carro bem econômico. Aqui dentro da cidade eu utilizo somente álcool, não utilizo gasolina, é muito raro eu colocar gasolina no carro. Eu costumo utilizar o álcool aditivado da Shell, que eu acho que o carro responde muito melhor com ele. E eu consigo fazer uma média de 9 a 10 km por litro dentro da cidade, em um percurso que não tem muito trânsito. Eu trabalho na Zona Norte e moro na Zona Oeste. Então de lá pra cá é muito contrafluxo. Tem bastante farol, mas o trânsito é bem tranquilo. Então eu consigo fazer uma boa média. Na estrada eu não consegui marcar uma média ainda, não parei pra ver. Mas acredito que deve chegar perto dos 12. Assim que eu conseguir fazer uma média, eu vou postar um vídeo também para vocês acompanharem. Se você vai comprar um 207, acredito que não seja só o 207 normal ou Passion, acho que é os dois que você deve tomar cuidado. Que é muito comum nesses motores da Peugeot, dessas versões específicas, vazamento na junta do cabeçote. Então, se você for comprar, quando for olhar, abre o capô, dá uma olhada se não tem nenhum vazamento ali, próximo ao motor, ou no protetor de cárter, você olhando ali por cima do motor, você consegue ver se tem algum óleo pingando. Então já se atente a isso. É uma manutenção que normalmente não é muito cara.
eu, pelo que eu pesquisei, é mais ou menos entre 700 a 1.500 reais. Depende de precisar ou não fazer a retífica do cabeçote. Então, é bom tomar cuidado, porque eu achei que estava com esse vazamento. Levei em um mecânico, ele disse que estava com esse vazamento. Mas aí eu fui fazendo vários orçamentos e um mecânico falou que me cobrava 700 reais para fazer se precisasse da retífica. Quando ele abriu foi verificar o problema, ele viu que não era a junta do cabeçote, era só um retentor do virabrequim que estava espirrando óleo perto da junta e gerou um falso positivo. Ainda bem que não era na junta, ninguém desmontou nem nada. Então, um serviço que ele tinha me cobrado 700 saiu por 200 reais, só para trocar o retentor do virabrequim. Então, mas tomem cuidado em relação a isso. Presta atenção cuidados gerais que você tem que ter na hora de comprar. Dá uma olhada no sistema de arrefecimento. Cara, se tiver sujo, toma cuidado, porque o dono anterior não cuidava do carro. Isso é fato. Quando eu peguei esse aqui, eu não conhecia praticamente nada de mecânica. Então, comprei. Quando eu fui ver o reservatório de expansão ali, tava aquele líquido marrom, pura ferrugem. Então, levei para lá para fazer a limpeza. Não me cobraram caro numa limpeza, cobraram, se eu não me engano, 160 com a troca do reservatório. Então, só a limpeza, acho que era 90 reais só a limpeza, aí tinha mais o reservatório se eu quisesse trocar. Como tava muito feio, eu achei melhor trocar logo, já deixar um negócio padrão, e aí ficou bonitinho depois. Faz mais ou menos um ano, então já tá na hora de mandar fazer uma outra limpeza. Porque apesar de ter feito há um ano, ele ainda sai um pouco da sujeira que ainda ficou no sistema de arrefecimento, né? Então eu vou mandar fazer uma nova limpeza para tirar esse resto que ficou lá. Apesar que o reservatório está clarinho, você consegue ver o líquido, mas eu já quero tirar essa micro sujeirinha que tem lá para ficar tudo bonitinho. Então, toma cuidado na hora que for comprar, dá uma olhada nessa questão aí. Em relação ao espaço, eu tenho 1,75 m, eu fico muito bem aqui na frente, consigo baixar o banco lá atrás e empurrar ele, só que quem fica atrás de mim não fica muito confortável. Eu acho que o porta-malas poderia ser um pouquinho menor e aqui dentro maior, ficaria muito mais legal, mas como o carro foi feito assim, para quem senta aqui na frente é ótimo espaço, principalmente para o piloto. Lá atrás, se você não empurrar muito o banco, você também tem um bom espaço, então dá para se virar bem. Esse carro aqui, quando eu comprei, ele não tinha aquele modo de subida automática dos vidros quando você trava o carro. Então eu mandei colocar, saiu acho que 120 reais, paguei a instalação. O aparelho é a instalação, né? E agora quando você trava o carro, ele já sobe os vidros também. Então é só mais por questão de conforto mesmo. O carro, ele nos antigos, pelo menos, a Peugeot não se preocupava em colocar vidros elétricos na traseira, né? Então esse aqui não tem, só tem na dianteira. Até dá de colocar, mas eu não pretendo mexer nisso. Então E a posição dos vidros é um pouquinho incômoda, que ela fica ao lado do freio de mão. Então, na porta seria muito mais cômodo para o motorista, né? Então, às vezes você precisa procurar onde que tá. Não é tão confortável assim.
Se fosse na porta, acredito que ficaria mais bacana. Mas aí são detalhes também. Se você não é muito chato com isso, não tem problema. A manutenção dele não é... Eu não considero cara. Eu tinha um carro 1.0 da Fiat, um Uno. A embreagem do Uno e desse Peugeot 207 aqui, o valor é diferença de R$100. Então, pra mim, não achei uma grande diferença. Então, outras peças também você consegue encontrar fácil e não é muito caro, não. Um jogo de pneus, por exemplo, paguei R$800 para esse carro, também não é caro. Quando eu tinha ele é até um perfil maior. Quando eu tinha o anterior, ele era aquele Aro 13, né? Esse aqui já é o 14. O Aro 13 eu pagava R$600, esse aqui pagou 800. Então, linha mais barata da Pirelli. Então, não é grande diferença. Uma coisa também que você tem que se atentar é que a frente desse carro é bem baixa. Então é muito fácil você raspar a parte onde fica a placa ali, principalmente a placa, sabe? Mas isso não é só desse modelo. Outros modelos da Peugeot também tem esse mesmo design. Então quando você vai descer sair de um meio fio, por exemplo, você pode raspar, então tem que sair muito devagar e aí é tranquilo. Os bancos do carro não são muito duros, mas também não são muito confortáveis. As abas laterais ela quase não tem, é baixinho, então não é tão confortável assim. Mas acho que para um carro desse padrão, acho que até tá bom. Não tem que esperar muito. Esse meu carro aqui, ele é um modelo 2009, modelo 2010, ano de fabricação 2009. Ele já saiu de linha, inclusive. Acho que o último modelo foi o 2012, se não me engano. Então, esse meu aqui, 2009, 2010... tá na faixa dos R$20 mil. Então, acho que vale. Acho que tá até barato pro carro que ele é. Por fora ele é muito, muito bacana também. Uma coisa que eu gosto de fazer nesse carro é colocar aditivo, tá? Se você não colocar aquela gasolina, um álcool aditivado, por exemplo, eu aconselho a colocar algum aditivo. Por exemplo, aquele para tratamento da Flex, da STP, ou Perfect Clean da Kolbe. Que além de limpar, ele deixa o carro mais esperto realmente. Então, você percebe visivelmente o desempenho do carro depois que você coloca um aditivo. Ele responde muito mais rápido, fica bem mais esperto. Então, ou coloca se for colocar álcool, coloca o aditivado, ou enche o tanque e coloca um aditivo à parte, que aí o carro fica muito bacana. Aqui no Brasil o pessoal fala muito mal dos carros franceses, né? Eu não tive nenhum problema, tá? Os únicos problemas que eu tive foram desgastes de peça e mau uso pelo dono anterior. O restante, não tive nenhum problema grave com o carro. Tô bem satisfeito com ele. Pretendo ficar com ele pelo menos mais um ano e meio.
Aí eu quero trocar, não sei se vou trocar por um Peugeot ainda. Quero um carro mais alto, então vamos ver, pode ser um francês, um coreano. Ainda tô vendo, quando chegar na época, a melhor coisa é fazer algum test drive para ter certeza do que você quer. E olhar bem, agora eu já tô bem mais esperto em relação à mecânica de carro, então acho que eu consigo avaliar bem mais o estado de um carro do que na época que eu comprei esse. Então acredito que eu faço uma boa compra. Não que isso não tenha sido, isso aqui foi uma excelente compra. Gastei um pouquinho no início, mas foi por ser cabaço mesmo, não conhecer carro, não conhecer a parte mecânica, né? Fui mais pelo design do carro, naquela febre, né? Então na próxima eu vou mais devagar Então, se você quiser comprar um carro desse, dá uma boa olhada nesses itens que eu falei aí. Arrefecimento, estado do motor, vê se não tem vazamento. Olha os amortecedores, vê se não tá vazando. Na estrada, eu já andei com ele na estrada. Foi um percurso até curto, acredito que tenha sido 80 quilômetros ida e volta. Mas deu pra sentir bem ele na estrada. Não fiz a média, mas deu pra sentir o motor. Como eu falei, a partir de 100 km por hora, o ruído no habitáculo é muito alto. Você ouve muito o motor 1.4. Até 100 por hora é tranquilo, você vai sossegado, sem muito chiado no ouvido. Bem estável. Você consegue atingir fácil 110 km por hora na reta. Se você tiver mínima subidinha, é difícil você sair do 100. Você sente muito isso. 120 você consegue naquele plano, consegue chegar a 120, mas o ruído vai incomodar muito. Então eu acho que é um carro mais para cidade, e aquela saidinha básica na estrada, distância não muito longa, até 200, 300 km no máximo, para não incomodar muito, senão vai te dar uma dor de cabeça. É claro que você pode ligar um rádio também, já vai resolver, né? Mas incomoda. Parece que você está forçando muito o motor acima de 120. Então, esse eu acho que é um carro mais para cidade. E saídas curtas para a estrada. A direção dele é hidráulica, então não é muito leve. Claro que não é nenhum sacrifício, mas não é muito leve como alguns outros veículos. Se eu fosse comprar hoje, não tenho certeza se eu compraria um Peugeot, porque na época eu fui mais pela febre. Acho que se eu tivesse pela febre até compraria, mas hoje eu vejo que tem carros melhores, até maior potência, até marcas mais confiáveis em relação à mecânica.
Então vai de você dar uma volta no carro e gostar. Eu não tive a oportunidade de dar uma volta no carro antes, então fui pelo calor da emoção, mas estou satisfeito. Nada que desabone o veículo até agora. Claro que a gente sempre quer um carro melhor e sempre vai querer um carro melhor, né? Então hoje, conhecendo mais didaticamente que eu conheço de mecânica, acredito que eu teria ampliado minha busca por carros. Outras marcas, teria buscado fazer um teste, teria olhado melhor as condições do motor. Esse carro aqui, ele tá com 55 mil quilômetros. Então, por fora, a pintura tá inteira. Tipo, não tem nenhuma batida, nem nada. Tem alguns arranhões leves, que eu já peguei assim. Até agora eu não tive o desprazer de fazer nada que prejudicasse o exterior do carro. Então, mecanicamente eu cuido muito bem dele. Levo para fazer revisões, às vezes até peço para trocar peças sem saber se está com defeito ou não, mas preventivamente mesmo. Troca de velas, líquido de arrefecimento, troca de óleo. Faço troca de óleo a cada 8 meses. Como eu raramente atinjo 10 mil quilômetros em um ano, então eu faço a cada 8 meses a troca do óleo. Uso constantemente o Perfect Clean também para ajudar na limpeza do sistema. Uso o Militech. Então, tento adicionar os melhores produtos aqui para conservar mesmo o carro, até para o próximo dono. Em relação a barulhos internos, ele tem bastante, viu? Constantemente aparece um ou outro barulhinho, você precisa sair caçando, mas aí os fóruns do Clube do Peugeot ajudam bastante nisso. Tem várias dicas lá, você acha muitos barulhos lá e consegue corrigir fácil, com uma chave de fenda até. Então, e isso em casa, não precisa levar em oficina nem nada. Avenida Pacaembu, deve ter jogo no Pacaembu hoje, cheio de flanelinha e bastante trânsito. Bom, em relação ao carro, acho que é isso, não tem muito mais detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloca nos comentários e que eu procuro responder. Se vocês quiserem que eu faça alguma filmagem, alguma coisa para vocês verem, fala que eu faço. Vou tentar ajudar vocês aí a encontrar o melhor carro, sendo um Passion ou não. Posso dar alguns palpites aí. Valeu, galera.